Fala pessoal, estamos aqui em mais um Hisbel Talks. Hoje aqui com mais um nordestino. Ele é meio nordestino, meio paranaense. A gente não sabe muito bem como defini-lo, né? Mas já já a gente apresenta um pouco mais aqui o nosso amigo. Mas hoje estamos lá com o Eric. Dá um oi pessoal, Eric. E aí, pessoal, beleza? Tô aqui por trás das câmeras. Isso aí, exatamente. E geralmente é aquele ali o lugar que ele fica, mas com o microfone agora, porque o Eric faz parte de tudo isso aqui. E eu disse a ele hoje, olha, você tem que participar, porque você tem muita opinião importante sobre esse tema, né? Hoje a gente vai conversar um pouco sobre liderança, por isso estamos com o nosso amigo Anderson aqui. Mas antes, eu quero falar para você que estamos nos 70 anos aqui do Isbel. E você já deve ter visto aí no nosso Instagram, já falei aqui também no podcast anterior a respeito do período promocional que nós estamos vivendo aqui, né? Nosso curso de teologia completo, 3 anos, está por R$ 100 por mês de mensalidade. É uma oportunidade aí imperdível para você estar estudando com a gente. Além disso, também temos promoções de 30% a 50% dos nossos eixos, eixo bíblico, eixo ministerial e eixo teológico. E além disso, temos as nossas matérias avulsas sendo vendidas na modalidade EAD e presencial. Presencialmente falando, nós já estamos acabando as nossas vagas, né? Boa parte das matérias já acabaram. Você ainda tem a oportunidade de se inscrever na matéria que o Anderson está lecionando, Liderança e Planejamento Estratégico, na segunda-feira. E a última semana é essa que você está vendo o podcast, tá? Para você escrever. E além disso, também temos Justiça Divina com Maurício Mantovani. Os outros dias de NT1, que seriam os Evangelhos, Hermenêutica e NT2, já esgotaram. Você só tem a oportunidade de comprar avulsos agora, só online. Mas não perca que o período promocional só vai até o dia 8. Próximo dia 8, no caso, na semana do podcast, na sexta-feira. Show de bola? Bom, vamos para o nosso convidado aqui agora, Anderson Silva. Se apresente aí para a turma, Anderson Silva. Anderson Silva, não é a primeira vez que estou por aqui, É isso aí. mas continuo casado, até que a morte nos separe, com Heloíse e pai da Catarina. Gosto muito de comer churrasco, gosto de me reunir com os amigos, de estar em torno da mesa. E eu amo a Igreja de Jesus, tudo que envolve a Igreja de Jesus. Amém. Não só um pastor que plantou a igreja, né? Já posso dizer, um plantador de igreja. Mas não só isso, né? Um cara que tem ajudado outras pessoas nessa caminhada também. E agora com algumas missões específicas aí com relação aos novos seminaristas. O desejo também está ajudando igrejas no Brasil inteiro com relação a isso, no mundo todo, se possível, né? Para ajudar as pessoas pensar um pouco mais na plantação, pensar um pouco mais na formação de liderança, enfim, estaremos conversando sobre isso aqui hoje. E você já deve ter visto que não é o Anderson Silva que saiu batendo um monte de gente aí no UFC, né? É outro. Apanhando também. Apanhando também, né? Mas não é ele, é outro, tá? E, bom, já Mas a vamos gente cair. bate e apanha também, né? Bate e apanha, né? E depois do Popó e do Bambam agora, né? Que virou assunto nacional. Bom, vamos entrar no nosso tema aqui então. Hoje a proposta é literalmente conversarmos sobre isso, jogar algumas cartas na mesa, né? Trazer alguns questionamentos também para quem está envolvido com liderança de igreja, quem está no meio aí eclesiástico, tocando nesse assunto. E sabemos que a igreja tem líder para tudo que é lado, né? E tem que ser assim. E muitas vezes os líderes não sabem muito para onde estão indo, sabem o que estão fazendo, mas é por isso que nós estamos gravando esse podcast. Talvez não conseguindo sanar a dor completa a respeito de liderança, porque a gente vai ter que estudar muito sobre o assunto, mas introduzir alguns temas para fazer você pensar sobre. Bom, já começando aqui com as minhas perguntas, cara. Vamos refletir juntos sobre isso. O que para você é liderança? Como definir liderança? Acho que liderança, ela começa por homens sérios, independente do contexto que você tiver, contexto cristão ou não. Embora você pode ter muita gente liderando gente para o caminho errado. Eu acho que há um líder apaixonado, alguém que tem uma visão apaixonante.
e alguém que deseja muito levar as pessoas do ponto A para o ponto B, a ajudar as pessoas a desenvolver o seu potencial, a fazer o seu trabalho. Acho que liderança tem muito a ver com isso. E Eric? Já manda a bola aí. Liderança, Eric. Vamos ouvir vários pontos de vista diferentes aqui. Rapaz, você me pegou agora. Tô aqui, galera, comandando um monte de botão aqui, acertando o áudio, preocupado Tem com que as tirar uma câmeras. foto depois e ainda botar no podcast para ver como é que tá a tua situação. E vou ter que entrar nesse assunto extremamente complexo sobre liderança. Eu não sei. Mas o que eu espero de um líder é que ele seja uma pessoa extraordinária. Eu acho que quando eu penso no líder é alguém que cativa, que ele tem que ter algo especial. Pode ser uma pessoa comum, ordinária, é uma pessoa extraordinária. Agora, como esse extraordinário se manifesta na vida do líder, acho que isso é subjetivo para cada um, que você procura de extraordinário num líder. É claro que o líder ele está ali para liderar pessoas, para extrair o melhor de cada um, para que as pessoas construam algo em comum. Esses são os objetivos. Mas nós procuramos esses líderes. Nós somos atraídos por eles e algo tem que existir no líder para que a gente permaneça seguindo ele. E é o extraordinário. Pessoas ordinárias não têm pessoas seguindo elas. Agora, como você manifesta esse extraordinário na sua vida? Então, eu acho que é um questionamento. Acho que eu não tenho muitas respostas, mas esse apontamento vem para uma percepção de como o humano se prende a outro humano que exerce um cargo de liderança. Encontrando coisas extraordinárias. Seja ele sendo um bom líder, um bom speaker, que usa as palavras corretas para estimular, seja ele que faça coisas que são extra-humanas, que tem habilidades extraordinárias. Eu acho que são vários tipos de líderes, com vários tipos de aptidões, que faz com que você enxergue nele coisas extraordinárias, que faz com que outras pessoas o sigam, e que queira ser como ele, ou que queira atingir os objetivos, porque acredita naquela pessoa. Muito bom, cara. E essa perspectiva que você trouxe aí também é interessante, porque até quando a gente olha para Jesus, né, tipo, a influência com os que estavam mais próximos, né? Óbvio que tinha algumas coisas extraordinárias, que eu tô falando da parte do milagre lá, que era muito impactante, né? Mas hoje, quando a gente vai falar da pessoalidade de Jesus, isso é extraordinário também, né? É isso aí que não é tão comum. O cara tem um poder de influência tão grande e ele ser tão acessível. Isso também é extraordinário, né, cara? E, enfim, são coisas que atraem. Aí, tá vendo que esse cara tem que participar. A cabeça do Eric, gente, é um absurdo de informação. É que Jesus não era tão extraordinário, né? Hoje a gente diz que Jesus é extraordinário, né? É que Jesus fez coisas que ninguém estava fazendo, né? E hoje a gente pode olhar e falar, uau. Isso é extraordinário, né? Jesus, assim, muita gente se juntava para ouvir Jesus. Era alguém fora da curva, né? Mas Jesus não era o estereótipo do cara que as pessoas gostariam de ouvir. Não era um cara que vinha de uma família legal, né? Não era um cara que tinha, segundo o próprio texto bíblico, alguém que tinha boa aparência, né? A gente sabe que ele é Jesus, Filho de Deus. É interessante o Eric fala isso, porque às vezes a gente procura exatamente por algumas coisas que são extraordinárias, mas não necessariamente o extraordinário que a gente está procurando é encontrado da maneira que o mundo e a cultura está apresentando para a gente. Por exemplo, cara, eu acho que o meu pai e a minha mãe são pessoas extraordinárias. Meu pai nunca foi um pastor de uma grande igreja, né? Minha mãe nunca foi uma mulher que fez exatamente grandes feitos, daqueles que escrevem um livro. Mas, assim, eles lideraram, né, muito bem. Hoje, eu posso dizer isso. Hoje, eu olho para a educação que eu dou para minha filha e eu fico lembrando do meu pai, dos esforços, da maneira como ele foi extraordinário. Então, a liderança ela tem muitos aspectos. Eu lembro do meu tempo de seminário, que a gente lia sobre liderança, a gente sempre pensa no líder desse cara que, quando diz respeito à igreja, o pastor da mega church. Né? Esse cara, eu quero ser igual a esse cara. Até quando a gente lê o texto bíblico, a gente não quer ser como qualquer cara ali. A gente quer ser como os grandes realizadores. Né?
As nossas inspirações vêm deste lugar. Então, eu concordo com o Eric, porque, assim, às vezes a gente... o extraordinário que a gente procura em particular, cada um procura em particular, não é necessariamente estar todo mundo procurando, né? Mas gente que influencia a nossa vida, que lidera a gente de alguma forma, nem que seja um pensamento, são pessoas extraordinárias em algum nível. Em algum nível extraordinárias. Muito bom. Eu botei no Google aqui, rapidão, dei um Google. E liderança é considerada a habilidade de motivar, influenciar, inspirar e comandar um grupo de pessoas a fim de atingir objetivos. No final das contas, essa é uma definição muito... muita gente chega em consenso com relação a ela, né? Tipo, são muitas pessoas sendo movidas para um lugar, alguém influenciando elas para que elas atinjam o seu potencial máximo para um bem comum. Se não estiver indo para um bem comum, talvez não seja nem o potencial máximo, né? Porque a ideia de liderança é literalmente que o dom daquela pessoa toque em outras pessoas, né? Bom, e no que se diz respeito à liderança, o que não é liderar, que por muitas vezes pode estar aí rodeando a mentalidade de líderes em igrejas, até saindo um pouco do contexto eclesiástico, né? Em líderes de forma geral. Até no mundo dos negócios, no business, o que talvez não é liderança que as pessoas costumam muito fazer ou experimentar e vivenciar. É que, dependendo do lugar que você está, a sua posição de liderança é uma decisão imposta, você é contratado para ser um líder. Mas acho que liderança não é forçar as pessoas a fazer aquilo que você quer, né? O seu desejo. Mas é a influência, né? Então, tem muita gente que tem aspirações, desejos, sonhos muito pessoais e que usa a sua influência, né, para que as pessoas façam aquilo que você quer que ela faça, que o líder deseja. Mas, assim, um bom líder, eu acho que ele está pensando mais na pessoa fazer aquilo que ela foi chamada para fazer, a pessoa crescer dentro da área de expertise dela. Acho que liderança não tem a ver muito com você, tem a ver com nós. Então, tudo aquilo que foge um pouco disso está indo para... Em que direção, né? Então, não seja um líder eu diria. Assim, ser líder não tem a ver comigo, tem a ver com nós. O lance que você falou aí, cara, e que me faz refletir sobre isso, né? Porque é uma linha muito tênue aí em você olhar para alguém que tem um potencial, que já sabe fazer algo, ou que talvez não tenha aflorado isso na sua maior potencialidade, mas tá indo numa direção. O líder geralmente ele tem uma visão, ele tem algo, um objetivo dele, pessoal, e que quando ele lidera alguém, ele convida essa outra pessoa para o seu objetivo pessoal. No final das contas, eu estou liderando uma equipe dentro da empresa ou dentro da igreja, eu quero convidar as pessoas para o mesmo lugar que eu estou indo. Como fazer isso sem tirar a pessoa do propósito dela ou do caminho que ela já está definindo para a sua própria vida? Deu para entender minha pergunta, cara? Cara, resume. Resume. Ficou complexo. Ficou complexa, cara. Mas isso, tipo, como eu levar o cara para onde eu quero que ele vá sem tirar ele de para onde ele já está indo? Entenda do que ele entende como propósito de vida, do caminhar dele. Tô fazendo essa pergunta porque eu li um livro uma vez do Hernandes Dias Lopes. E ele falava sobre alguns erros que talvez o Paulo tenha cometido no meio da sua trajetória, que é esquecer da vida pessoal do cara e convidar o cara para viver o teu chamado e o teu propósito. Olha, vamos fazer isso aqui comigo. E o cara, não, pô, eu quero ir para um lugar. Usando até a situação do Marcos e de 2 Coríntios, quando ele diz que algumas pessoas o abandonou, tal, até o texto de Timóteo também fala sobre isso. Mas talvez ele tenha só focado no que ele tinha para fazer e esqueceu do que as pessoas realmente queriam, ou talvez do que Deus tinha convidado elas para fazer.
É aí onde está a minha pergunta. Perfeito. Eu acho que é um assunto que dá para falar bastante sobre ele, mas uma das coisas que eu tenho aprendido, sobre mim, inclusive, é que assim, liderança também tem a ver muito com o perfil do líder, com as suas capacidades, né, pessoais, emocionais, as suas expertises, aquela coisa que é de você mesmo, né? O seu perfil. Acho que Paulo, talvez, o perfil dele era de alguém orientado por um propósito, uma missão, mesmo que isso custasse deixar algumas pessoas pelo meio do caminho. Não era alguém que estava muito preocupado com as questões emocionais, né? Não era o cara que parava muito no caminho assim para entender o que estava rolando com a pessoa. Então, ele pegava as pessoas que estavam orientadas pelo mesmo propósito e convidava as pessoas para isso. Acho que tem lugar para Paulo, né? Tem lugar para Paulo na liderança, né? Ah, como fazer isso sem ignorar? Eu acho que aprender com a experiência de Paulo, talvez. A gente ser orientado por um propósito, mas eu aprendi uma vez sobre liderança, que liderar não é caminhar demasiadamente à frente das pessoas, né? A gente caminha juntos. Aquela coisa que a gente sempre ouve muita gente dizendo sobre liderança, juntos a gente vai um pouquinho mais devagar, mas todo mundo chega lá, né? Algo parecido. A gente ouve isso com variações da expressão. Sozinho a gente Sozinho vai mais rápido, mas juntos a gente chega mais longe. exatamente. A gente ouve coisas do tipo, que assim, aqui andar mais rápido e ir mais longe não é liderar, né? Você tem um projeto próprio, você vai realizar isso, mas isso não é influência, isso não é liderança. Talvez seja inspirador, alguém que conquistou alguma coisa, né? Então, acho que a liderança a gente vai aprendendo quem a gente é, vai aprendendo com as experiências e a gente vai envolvendo as pessoas, porque se a liderança é você ter uma visão apaixonante de algo do futuro e você é um líder apaixonante, você convida as pessoas para se apaixonar por isso, então você precisa ir aprendendo a como fazer isso no meio do caminho. Às vezes você vai comunicar a visão do jeito errado, né? Às vezes você não vai comunicar com a mesma paixão. No meio do caminho você vai ter que lidar com muitos problemas, muitas dificuldades, a falta de pessoas, a perca de pessoas, dificuldade das pessoas, falta de recursos. E tudo isso aí, de alguma maneira, se você não tiver muito bem focado, a visão não estiver despertando paixão em você, ela vai diminuindo, né? Ela vai diminuindo a sua força, né? Então, como fazer isso? Acho que autoconhecimento e alinhamento no longo da caminhada, né? Alinhamento o tempo todo. Como as pessoas estão, aonde nós estamos, na caminhada, fazendo leitura do momento, a visão, de alguma maneira, ela está acima das pessoas, ela é maior do que as pessoas, mas não significa que as pessoas vão ficar para trás por causa disso. Que aí não é uma visão. Um bom líder não teria tanto prazer em realizar uma visão que deixa as pessoas pelo meio do caminho. É interessante porque tudo parece subjetivo, né? Entenda. Colocar pontos nisso para definir como sendo o modelo é muito difícil. O modelo ideal de liderança, obviamente, que é Jesus, né? Mas sempre, até na sua fala, tipo, olha, tem espaço para esse cara aqui, mas tem espaço para esse cara. Um líder que vai deixar algumas pessoas no meio do caminho, mas vai abraçar alguns, talvez, para que sejam influentes na vida de outros, enfim. Queria construir algo com vocês aqui em que quesito, né? Hoje a gente percebe que a dificuldade de muitas igrejas é formar novos líderes. A gente consegue olhar na história da igreja e ver que grandes líderes se formaram. Talvez pensar na formação dessas pessoas seja algo bem difícil, porque a gente não tem algo escrito muito bonitinho, né? Para formar tal líder, esse líder aqui foi formado de tal forma. Esse líder aqui não. A gente viu grandes líderes surgindo, né? Mas como formar liderança na igreja? Como formar bons líderes? Qual seria o caminho para isso? Tem um caminho, Eric, para isso? Não sei, cara. Eu não sou o cara mais preparado para isso, não. Eu só falo do que eu observo, né, cara? Mas eu acho que a igreja ela flerta muito hoje com os modelos empresariais, institucionais.
ela flerta demais com isso, mas a gente tem que fazer uma reflexão se esses mecanismos realmente funcionam. Porque um líder cristão, ele é chamado para cuidar de gente, né? E você não abandona a gente. E você tem os seus metas, os seus propósitos, seus objetivos, você quer chegar lá, quer levar o seu povo a chegar com você. Mas tem os fracos, né? Tem os fracos que não vão conseguir ter a mesma marcha, é o que o Anderson acabou de falar, né? Às vezes é mais devagar. Então, o tempo que você coloca como meta, às vezes você não vai atingir aquela meta, cara, porque as pessoas têm seus próprios ritmos, seus próprios compromissos, né? Seus próprios compromissos de vida. E o líder, ele vive na sua dinâmica própria. Então, veja bem, o líder, ele tem a sua vida toda canalizada para o seu propósito. Mas as pessoas que estão ao redor dele têm outros propósitos. Tem outros trabalhos, outros empregos, tem família, tem demandas, tem doentes na família para cuidar. E às vezes aquelas metas, elas têm que ser adiadas. E se a gente olhar para os mecanismos empresariais, né, que a gente se espelha hoje em dia, né, que a literatura tem produzido para tentar influenciar os líderes eclesiásticos, isso pode gerar frustração, pode gerar neuroses, pode gerar machucar muita gente no processo, porque alguns vão ser abandonados, outros vão ser até mesmo descartados. Então, a gente tem que lembrar que o líder cristão, ele cuida de gente. Eu acho que isso aí entra no ponto também, cara, da forma como a meta é construída, né? Tipo, se a gente for falar do mundo empresarial, muitas vezes a meta tem a ver com o recurso que aquilo vai trazer sim ou não para a empresa, né? Mas dentro de igreja, a missão, envolvendo metas, transformando isso de alguma forma em missão e visão, algo parecido com isso, que eu estou indo para algum lugar, até a forma de raciocinar isso tem que literalmente passar pelo crivo das escrituras, né? Tipo, olha, isso tem que ser extremamente bíblico, teológico, tu tem que pensar muito nisso para que você não, enquanto está vivendo essa missão, indo para esse lugar, mirando nessa visão, você não fira os princípios do evangelho, porque tem algumas coisas aí que você mencionou que ultrapassa daquilo que a gente chama de cristianismo, né? Ó, cara, por exemplo, numa empresa, o cara não deu resultado, ele é cortado. Você corta fora, não é? Demite. Ó, você não está dando resultados, eu preciso de resultado, estou perdendo dinheiro com você. Mas na igreja não é bem assim, né? E o que é resultado, né, cara? Porque por isso que eu tô falando que isso ultrapassa o que é cristianismo, né? Porque se eu tô olhando para uma alma e eu tenho uma visão, uma alma não, né? Vou até tirar isso de cena porque a gente não tá no mundo de Gaspar, né? Vou estar olhando para uma pessoa. Se eu tô olhando para uma pessoa e eu tô envolvendo ela numa missão, numa visão e eu tô convidando ela para isso, o que é resultado? O que é isso? O que é resultado? É número? É o quê? É o quê? O que é que está sendo transformado na vida daquela pessoa? Quais são as novas percepções dela? Como ela está se envolvendo com Jesus? O que é resultado? Porque, sendo sincero, até olhando para tudo que Jesus vivenciou, né, com os discípulos, com os que chegaram, com os que foram, cara, não tem como dizer que ele errou, porque perfeitamente perfeita, e pessoas foram e pessoas ficaram. E isso não foi um erro, não foi erro cometido ou alguém foi escanteado, não, cara. Olha, o que eu quero comunicar é isso aqui. Você está dizendo sim ou não para o que eu estou comunicando. Será que ele errou? Lógico que não, né? Dá para a gente pensar em bastante coisa, né? Então, essa questão mesmo de poder imaginar a liderança em lugares diferentes. Então, como o Eric mencionou mesmo, se você tem um líder, se você é um líder de uma empresa, fora do contexto eclesiástico, se a pessoa não dá resultados, de fato, ela é mandada embora. Essa empresa, ela tem uma visão, ela tem uma missão, ela tem seus valores, ela tem uma estratégia, ela tem as suas métricas e ela vai caminhar nessa direção. Ela vai contratar pessoas que façam eles alcançarem a ponta dessa visão. Eles querem ser conhecidos por isso. A gente pode usar a mesma coisa dentro da igreja, mas as coisas não funcionam exatamente como funcionam numa empresa. Às vezes a gente olha para Jesus como um modelo de liderança, a maneira como Jesus faz as coisas, nossa, Jesus é um líder inspiracional. Mas eu não acho que a conversa começa na maneira como Jesus faz. É quem Jesus é. E você pode ser um líder cristão, deve ser como um cristão,
em qualquer coisa que você faz na tua vida, inclusive o líder de uma empresa. Agora, a maneira como você faz isso é que vai refletir o tipo de gente que você é, né, de cristão que você é. Não sei se dá para entender isso. Então, como é que funciona? A gente forma líderes dentro da igreja. Às vezes a gente forma líderes dentro da igreja olhando a maneira como Jesus fazia e não sendo quem Jesus era. Às vezes nem como Jesus fazia, mas às vezes como as grandes empresas fazem. Obviamente, a gente cria um processo, um assessment, a gente cria ferramentas, estratégias, tem um começo, tem um meio, tem um fim, e essa pessoa está preparada para começar a liderar. A gente faz isso, eu acho que isso é natural. Agora, que tipo de líder a gente está querendo formar? O momento que a pessoa está vivendo não é a mesma coisa, não são as mesmas métricas que você vai usar numa empresa. Então, às vezes, a gente como igreja peca nesse processo. Não construir um maneira caminho. como a gente cria. Por exemplo, eu acho que Jesus ele formava discípulos, ele não formava líderes, discípulos. E onde é que isso acontecia? Jesus ele pregava para grandes multidões, Jesus pregava para grupos menores, pregava para os 12, e uma hora ou outra a gente vê nas escrituras ele andando com um discípulo, com 2, 3 discípulos. A gente tem essas experiências. A gente poderia pensar em formação de líderes na igreja local dessa forma. Então, os processos, o conteúdo que é usado, não é toda a forma, não é toda a estratégia de como a gente forma um líder. Mas a gente forma um líder em muitas esferas e níveis da igreja. Quando é que a gente chama alguém para perto da gente? Eu vejo o potencial nessa pessoa. Como é que ela reage em diversos níveis da igreja? Então, eu chamo essa pessoa para perto de mim. Então, nós como cristãos, numa igreja local, se a gente formar primeiro discípulos de Jesus, acho que é muito mais fácil a gente formar qualquer outra coisa. Muito mais fácil, porque a gente submete primeiro essa pessoa a Deus, ao texto bíblico. E lá é a nossa referência. Então, a maneira como ele está liderando, a maneira como ele está fazendo qualquer coisa numa comunidade de fé e fora dela, ela não passa primeiro pelo meu assessment, ela não passa primeiro pelo meu treinamento de liderança. Ela passa pela maneira como ela está se relacionando com Jesus. Eu acho que qualquer líder cristão, qualquer pastor, seria muito mais feliz se ele estivesse formando primeiro discípulos de Jesus do que um membro de uma igreja. Muito mais alguém que está liderando pessoas na missão de Deus do que numa missão local. Eu acho que a gente tem muito mais sucesso. Dá mais segurança para a gente como líder, como pastor. Eu experimentei isso, tive paz. Eu vou falar da minha experiência pessoal. Então, no início do meu ministério, eu achava que eu tinha que ter a resposta para todas as coisas. Eu tinha que ser o oráculo. Eu tinha que ser capaz de realizar todas as coisas. E não era nenhuma pressão vinda de fora. Era a minha mesmo. Não deu muito certo esse negócio para mim. Eu cansei, eu nunca sentia que chegava no nível que deveria estar. De respostas. Eu aprendi, no segundo momento do meu ministério, que quando eu chegava para aconselhar alguém, eu ouvia essa pessoa e apontava ela para Jesus, eu e ela ficavam muito mais tranquilos, porque quem estava no controle era Jesus. Então, acho que uma boa maneira de formar líderes na igreja, em termos de princípios e valores, é colocar essa pessoa no crivo de Jesus. Não como Jesus fez, mas como Jesus é. E depois a gente pode treinar essa pessoa. E eu acho que um bom líder também, ele não deixa de aprender a vida toda. A vida toda. Partindo do que você falou agora, né? A formação do discípulo talvez é muito mais complexa do que a formação de um líder. É a parte talvez mais difícil do processo, que embora envolva os nossos pés e as nossas mãos, a nossa atenção, mas tem a ver com as decisões pessoais daquela pessoa também.
o que ela escolheu ser e a seriedade que ela está levando cada uma das coisas que ela está sendo exposta e o desejo do coração realmente dela, né? A sinceridade, enfim, tudo isso. Mas partindo do discípulo, como formar um líder? Partindo do discípulo, principalmente no contexto eclesiástico. A gente falou um pouco, né, que é necessário talvez existir os processos, mas dentro do que você experimentou na formação de algumas pessoas lá em Olinda, em Olinda não, em Olinda, né? Olinda Ó, não, linda. em Olinda, quais os passos para isso, o caminho para isso? Cara, esclarecer algumas coisas sobre mim, assim, né? Eu nunca entrei nessa em querer ser um líder maravilhoso. O cara, falei, eu vou contar uma história, eu vou fazer um negócio acontecer. Eu não fui para Olinda pensando assim, eu vou arrebentar a boca do balão, eu vou escrever um livro. Eu fui sem saber, de fato, assim, não tinha muitas expectativas. Minha expectativa estava em Deus e a minha oração era inicial, eu quero viver um milagre, quero experimentar milagres de Deus. Eu nunca comecei essa história de formar pastores, de formar líderes, com um cara que no final ia contar, cara, eu formei tantas pessoas, eu plantei tantas igrejas. Não foi necessariamente por isso. Eu me lembro de estar sendo inspirado por muita gente, em 2017, 2018, de estar vivendo novos horizontes em relação à plantação de igreja, em relação ao pastoreio, em relação à missão de Deus, e eu ser tomado por uma paixão por uma coisa que eu nunca tinha antes me apaixonado, a plantação de novas igrejas. Então, essa era a primeira coisa. Então, para plantar novas igrejas, você precisa formar novos pastores. Então, a partir desse momento, eu alinhei algumas coisas, escrevi algumas coisas e eu falava muito sobre isso. Eu falava muito sobre isso. Eu não perco a oportunidade de falar sobre as coisas que eu tenho paixão. Eu não perco. Eu não perco a oportunidade de aprender sobre isso. Eu não perco a oportunidade de chamar pessoas para aprender junto comigo. Então, você pode chamar isso do que você quiser, né? Se isso é liderança, eu nunca li num livro necessariamente alguma coisa que dissesse faça isso, e eu de maneira pragmática, eu chamar o Lucas para minha sala, cara, vem aqui assistir um vídeo de 11 minutos e 8 segundos comigo. E fazer o que você tinha que fazer. Eu não li um livro necessariamente sobre isso. Né? Então, como é que eu formei? Eu acreditei no chamado de algumas pessoas que ninguém acreditava. É isso que eu fiz, é isso que eu continuo fazendo. Eu olhei para a minha história e vi assim, eu não sou um cara de um berço maravilhoso, esplêndido, novamente, de um grande líder. Eu não vim de uma grande igreja, um líder que criou necessariamente grandes coisas. Eu não sou um cara que veio desse negócio e fiz, cara, eu preciso ter esse peso. Eu não vim disso. Mas eu vim comprometido com viver a missão de Deus e aquilo que Ele estava colocando no meu coração e naquele ambiente para aquelas pessoas. Então, olhando para trás e vendo assim, eu não sou um cara que fez, eu não sou um cara que tem tanta influência assim. Eu não sou um cara tão preparado e eu estou aqui onde eu estou. Por que eu vou esperar de outras pessoas mais do que aquilo que eu fui? E assim entender que, apesar de quem eu sou, Jesus está me usando para alguma coisa. Então, é assim que eu caminho com as pessoas. É assim que eu formo. Eu acredito naquilo que elas acreditam. Eu conecto pessoas a outras pessoas. Eu compartilho tudo que eu sei, tudo que eu tenho. Nada é meu. E eu ajudo as pessoas a caminhar numa direção. Então, a pessoa não sabe muito bem para onde ir. Eu proponho para ela um caminho. O que você acha desse caminho? Você quer ir por aqui? Eu posso te ajudar.
né? É isso, cara. Assim, como é que você forma? Não tem uma escola, né? Não tem. Não tem um livro, uma apostila. Eu tenho muita coisa que eu posso dar, mas eu não vou dizer que é isso que eu uso, que é isso que eu usei. Cara, até ouvindo você e tendo sido parte disso, né? Porque, de certa forma, nos últimos tempos você tem sido o líder que mais me influencia, né? Tá mais próximo de mim e tal. E a questão do acreditar na pessoa e de, olha, deixa eu te ajudar a organizar um pouco o que tu pensa a respeito disso e vamos numa direção, né? Vamos estabelecer uma direção bíblica, evangélica, e vamos caminhar nessa direção. E olhando também para o potencial, né, de alguns pastores, de algumas igrejas, e vendo que líderes poderiam estar sendo formados e não estão, muitas vezes tem a ver com o acreditar naquela pessoa, né? E não esperar dela a perfeição que você não teve e nem tem. E nem tem. Uhum. O que muitos desses líderes se tornou, né? E o que eles esperam, tendo expectativa em outras pessoas na sua liderança, talvez seja isso. Olha, eu quero encontrar alguém ou tão bom quanto eu, ou melhor do que eu. Mas espera aí, olha para você quando você estava nessa idade, ou quando você estava nessa estação, ou quando você estava tomando tal decisão. Como é que estava você nessa época? Talvez tenha pessoas hoje que estejam tão próximas a você, já são discípulos, estejam próximas, mas você não confia nela ainda porque ela não demonstrou ser o líder que você espera que ela seja, mas Uhum. ela já está com alguns passos na frente do seu início lá atrás, né? Duas coisas. O foco e o quanto eu acredito. Acho que outros líderes acabam não formando outros líderes porque isso não é necessariamente uma prioridade. Então, é aquilo que eu acabei comentando com você hoje. Na minha agenda, você é atualmente o cara que eu mais tenho dedicado tempo. Então, há alguns anos atrás, ao observar aonde eu gostaria de chegar, me levou a fazer a pergunta: o que é que eu estou fazendo? Que é a missão que está me movendo, né, diariamente. Então, quanto tempo da minha agenda eu estou dedicando a andar com pessoas, a formar pessoas? Que poderia, inclusive, me ajudar a cuidar de outras pessoas. Então, isso foi uma coisa muito importante para mim. Muito importante. Então, eu tinha outras pessoas que começaram a cuidar de coisas que eu não precisava mais cuidar. Essa foi... Porque, de repente, os pastores estão muito atolados e falam: não tenho tempo para isso. Não, é porque o seu tempo, a sua energia está empenhada em coisas que você poderia não estar empenhando mais. É uma opinião minha. Outra coisa sobre o conteúdo é que eu andei com gente que eu mesmo olhava e falava: cara, essa pessoa é parte do meu perfil. Ela não sabe o que ela está falando. Ela é muito rasa no que ela está falando. Né? Será? Eu também não sou profundo em muita coisa que eu falo. Mas é aquilo que eu estou dizendo. Qual era a minha resposta a isso? Qual é a minha resposta a isso? Eu vou dar tudo que eu tenho para você. Essas são as pessoas que me influenciam. Esses são os livros que eu leio. Essas são as conferências que eu participo. É nesse lugar que eu estou. Porque, de repente, assim, pelo menos para mim, que está exercendo uma influência sobre a vida da pessoa, nós vamos nos alinhar naquilo que diz respeito ao conhecimento, né, sobre determinado assunto. Então, quando a gente senta à mesa, a gente consegue falar sobre os mesmos autores, sobre assuntos teológicos, sobre momentos de igreja. Assim, não é desconhecido, né? Então, e eles vão crescendo na proporção deles, de acordo com a sua capacidade. Isso vai promovendo troca, vai me ajudando a crescer. Então, olhar para algumas pessoas, e aí eu digo assim, eu olho para Jesus, e Jesus ele fez exatamente diferente do que os rabinos do seu tempo estavam fazendo. Pega aqueles meninos aqueles homens que nenhum rabino queria, já eram pescadores, já estavam exercendo as profissões do seu tempo, da sua cidade, da sua família, da sua cultura. E Jesus, ele inverte o jogo
E ao invés daqueles meninos perguntarem para Jesus, Jesus pergunta para eles: vocês querem ser meus discípulos? Porque se vocês toparem, eu vou dar tudo que eu sei para vocês. Eu vou dar tudo de mim para vocês. E vocês vão ser melhores do que eu. Né? Então é o que Jesus é. Não é necessariamente o que Jesus faz. Jesus faz grandes coisas. Mas é de Jesus acreditar em gente, investir em gente que ninguém acredita. Eu acho que é a parte boa da liderança de uma igreja. Que talvez no mundo corporativo você pode ter um líder cristão ali, um CEO, um executivo, e não necessariamente estar fazendo tudo isso com valores e princípios cristãos. Isso só me lembra também, né, do movimento que nós estamos tendo com a denominação, de certa forma, e com o ISBEL, né? A gente tem até o concurso de bolsa, cara. Quero te mostrar algumas coisas que algumas pessoas escreveram para lá. Muito bem interessantes mesmo, hein? Temos alguns bolsistas para chegar aí na nossa instituição. Mas estamos num movimento, né, nesses últimos dias e pensando um pouco mais a respeito disso, sobre olharmos para essas pessoas que talvez estejam desacreditadas hoje, mas que têm um potencial em Deus para estar liderando, para estar assumindo a responsabilidade de cuidar de pessoas, de pelo menos se disponibilizar para aprender a cuidar. E amanhã ser plantadores, cuidarem de pessoas dentro da igreja, ajudarem igrejas, pastores. E essa é a nossa intenção ao compartilhar esse podcast aqui com você. A nossa intenção é não só fazer líderes refletirem a respeito da sua liderança, mas também pessoas leigas que desejam liderar refletirem bem a respeito disso, saberem o caminho que devem percorrer. E para quem está dentro da igreja, não negligenciar isso, né? Enfim, são muitos pontos. Formar pessoas faz parte do nosso desejo nesse lugar, né? Nós não vamos conversar só hoje a respeito disso. O tema liderança, gestão também, né? Planejamento estratégico, que dentro da sua matéria que está sendo lecionada na segunda-feira, já envolve tudo isso, né? Mas a liderança requer um pouco mais de planejamento, de gestão estratégica, o líder estratégico sendo formado, pensando a respeito disso, né? E esse tema vai crescer um pouco mais aqui no podcast. Vamos conversar com algumas outras pessoas, talvez isso se torne um programa específico para conversar só sobre isso, trazer líderes para sentar nessa mesa, líderes influentes, líderes que têm uma vida ordinária, mas ao mesmo tempo algo extraordinário que eles aprenderam com Jesus e que estão executando e abençoando pessoas com isso, né? Caminhando para o fim, cara, o que seria o seu último recado aí com relação à liderança, do que o líder ele não pode deixar de ser e o que ele tem que ser assim obrigatoriamente? Você tinha falado sobre o líder, na verdade, não só ser, né, mas o que o líder tem que fazer. Você falou sobre isso, né? O líder, ele precisa ler, ele precisa estar incluído no meio que ele deseja influenciar. Enfim, tua opinião sobre isso, tua fala sobre isso. Sem demagogia, cara, eu acho que a sua vida toda, independente do que você for ou deseja ser, tem que estar alinhado com a sua vida em Cristo, porque a gente vive muitas fases, a gente lidar com muitas mudanças, umas esperadas e outras não, e a gente sempre tem que voltar ou estar no lugar certo. Porque se a gente não tiver, a gente vai acabar fazendo algumas escolhas que mude completamente a rota, vai acabar machucando a si mesmo e a outras pessoas. Então, eu diria que, assim, um bom lugar para começar é com Jesus, com a sua casa, com a sua família. Cuidar bem disso, né? Tá liderando a si mesmo, né? É muito importante avaliar, porque às vezes a gente quer fazer grandes coisas, realizar grandes coisas, mudar o mundo como a gente brinca, né?
mas é também a gente a geração de gente que quer mudar o mundo, mas não dobra o próprio lençol, né? Não cuida do próprio calçado, e isso acontece bastante. A outra coisa que eu diria é que se você é um líder, está começando, né? Se você quer ser líder, se você quer ser um pastor, se você quer cuidar de gente, a pergunta que eu diria é: você quer mesmo? Né? Você quer muito isso? Porque às vezes a gente fala que a gente quer e a gente fica responsabilizando outras pessoas, né, por aquilo que a gente não realiza, né? Eu não vou, eu não caminho, eu não dou o próximo passo, porque meu pastor não deixa, porque minha igreja não é boa, né? Então, e a gente sabe que não é isso, não é que quem quer tem que querer muito, queira muito a coisa, né? Não adianta você querer casar e pedir para os seus pais continuar te sustentando. Então, quem quer muito, né, bate no peito, como alguns dizem, coloca a faca nos dentes, mas assim, você tem que Assume a ser... responsabilidade. Né? Assume a responsabilidade. Faça o que tem que ser feito. Né? Você só tem essa vida. Não perca mais um ano da sua vida pensando no que poderia ser feito. Né? Então, faça, comece do jeito que você é, com aquilo que você tem, porque o milagre começa exatamente com aquilo que a gente tem, né? Sendo quem você é. Então, queira muito, em primeiro lugar. Seja um bom discípulo de Jesus, cuide das pequenas coisas, daquelas coisas que ninguém vê. Depois você vai lá e queira muito e viver aquilo que você diz que quer. Eu começaria por isso. Outra coisa é que, se você lidera, aperfeiçoe sua liderança. Se você pregue, continue aprendendo sobre isso, né? Se prepare para tudo aquilo que você entende que Deus te chamou para fazer. Aperfeiçoe isso ao longo do caminho, né? Alguma vez, alguém me disse que eu era bom em pregação. Então, o que eu mais tenho na minha prateleira de livro? Eu tenho livros sobre pregação. Um dos cursos que eu mais fiz é na área de pregação, a liderança, né, planejamento, nas áreas que as pessoas dizem e que a vida vai provando que eu sou melhor, eu vou investindo mais. Eu não preciso ficar atirando para todos os lados. Se eu conseguir ser melhor em uma área, então eu vou nessa direção. Então, é o conselho que eu daria a qualquer líder que não esteja fazendo isso. Invista naquilo que você acredita que é bom em fazer. O dom que Deus lhe deu. Amém, cara. É isso aí, estamos finalizando mais um Isbel Talks. Mais uma vez, prazerzão estar conversando aqui com Anderson Silva. E nós, como eu acabei de falar, né, nós vamos ter muito mais materiais falando a respeito disso. O Isbel Play, que nós estamos gravando algumas aulas ainda, estamos finalizando. Temos um material lá falando sobre o pipeline da liderança, que seria a construção de uma liderança, que fala um pouco do que a gente conversou aqui, né? Que antes de você ser líder de outros, você precisa ser líder de si mesmo. Depois de ser líder de si mesmo e de outros, aí sim você pode ser líder de líderes, até então um dia se tornar um líder sênior. Mas existe um caminho. Enfim, esse material vai estar disponibilizado gratuitamente para você no Isbel Play. Basta você fazer o seu cadastro lá no nosso site do Isbel. O Isbel Play ainda não está pronto, né? Está terminando de editar algumas aulas, mas assim que tiver, vamos deixar o ok aqui no podcast para que você possa acessar. Beleza? É isso, tamo junto. Tchauzinho para vocês. Dá um tchauzinho pro pessoal aí no microfone, Egro. Tchauzinho. Valeu, galera. Até mais. Valeu, Adeus. galera. Tamo junto. Até o próximo. Até a próxima.